Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Vamos ler aqui mais uma aulinha, no caso, a nossa prova número 3, parte um e 2 do nosso mini curso preparatório para a OAB. Lembrando, reiterando que isso, muito embora seja um pequeno curso, as informações, elas são todas aquelas que foram passadas na grande aula. Só que a grande aula, logicamente, por ser uma duração de 2 horas e pouquinho, a explicação bem mais explanada, correto? Bom, nós estávamos vendo a respeito, né, do desmembramento de estados e municípios. Disse primeiramente que existe uma diferença entre estado de secessão e desmembramento. Secessão é quando um ente federativo quer se tornar um outro país. Imagina, na época que o Rio Grande do Sul queria se tornar um outro país. Ele ia virar um outro país, não ia mais pertencer ao Brasil. Se tivesse Copa do Mundo, ia ter o Brasil do país, ia ter o país Brasil e iria ter o país Rio Grande do Sul. Certo? Isso não pode acontecer. O Brasil não admite isso daqui. Rafael, e se o município tentar se desmembrar, a União pode intervir no município? Não, a União não intervém em município. Você acabou de falar que o município não pode criar uma situação de estado de secessão, ele não pode se tornar um outro país. Realmente ele não pode. Mas então ele não pode, mas não significa que a União possa intervir no município. A União não intervém em município, a União intervém em municípios localizados em territórios. Isso pode acontecer. E sobre a logística do desmembramento, para desmembrar estado é por meio de lei complementar, para desmembrar município por meio de lei estadual. E existe estudo de viabilidade social no município, no estado não precisa. No caso, também não tem prazo para desmembramento de estados, mas existe prazo a ser definido por meio de lei complementar, no caso de desmembramento de município. No caso de lei complementar, pessoal, acrescente esse fato aqui que nós temos várias coisinhas já. Lei complementar define a área de atuação da fundação pública, estabelece quatro tributos, perdão, que são criados por meio de lei complementar, a idade da aposentadoria compulsória aos 75 anos de idade, a competência privativa da União delegada para os estados por meio de lei complementar, e, enfim, isso aqui eu não sei o que que é. E o caso aqui agora, desmembramento de estado, né? E prazo para desmembramento de município, certo? Essas são as situações relacionadas à lei complementar. Vai acrescentando seu rol aí de circunstâncias nesse sentido. Bom, gente, depois eu comentei sobre a competência, né, dos juízes e dos juízes federais. Obviamente, se você está com um problema na justiça estadual, se você recorrer, vai para o TJ, não vai para o TRF. Mas tem cidades em que não tem juiz federal. E então existe um empréstimo de competência. O TRF ele empresta uma competência para o juiz federal. Desculpa, o TRF ele empresta uma competência para o juiz estadual. Desta forma, se você perder na justiça estadual, você recorre para o TRF. É um simples caso, por exemplo, na cidade em que você reside aí, provavelmente não deve ter justiça federal. Se não tiver, veja que as ações de aposentadoria que são feitas aí na sua cidade, não são feitas em outra cidade. Fez ação de aposentadoria, perdeu o recurso, é para o TRF, não é para o TJ. Temos as idades também para fins de tomar posse, no caso de mandatos eletivos, no caso do presidente da República e senador da República, né? Governador, deputados, prefeitos e vereadores. 35, 30, 21, 18, a idade é fácil, presidente, governador e prefeito. E agora o Poder Legislativo tem senador aqui, os deputados, sejam eles estaduais, federais ou distritais, e o vereador. Toda essa aqui é a idade correta para a data da posse, salvo o vereador. O vereador não. Essa idade ele tem que ter ela corretamente na data do registro da candidatura. Todo mundo na data da posse, mas o vereador na data do registro da candidatura. Olha só, registra essa candidatura, participa das eleições, tem a diplomação e depois tem a posse. O vereador tem que ter idade na data do registro da candidatura. Continuando a explicação, vimos sobre cargos de brasileiros natos e naturalizados. Comentei um pouquinho mais uma vez, né? Reiterei esse assunto, disse que nós temos a vacância do cargo do presidente da República. Se ele morrer ou se eu for impeachmentado, nós vamos ter o sucessor. O único sucessor é o vice-presidente. Ele vai acabar com o mandato, né? Se o presidente vagar o cargo no primeiro ano, ele fica mais 3. No segundo ano, mais 2. No terceiro ano, mais 1. No caso de Dilma Rousseff, o Temer ficou 6 meses sendo presidente da República. Ele foi sucessor. No caso do sucessor, não existe as eleições diretas ou indiretas. Não existe. Ele acaba. Só que, eventualmente, se acontecer de. Aqui a Laura chegou, vou ter que parar. Né? Eventualmente, se acontecer do sucessor também morrer ou for impeachment também, aí nós vamos ter o substituto. O substituto é presidente da Câmara, do Senado, do STF. Esse substituto, ele vai substituir até eleições diretas ou indiretas. Tá bom? Deixa eu ver aqui rapidinho, né? E já volto. Então, gente, reiterando. Agora acabou que eu estou comendo, né? Reiterando aqui a brincadeira. Nós temos eleições diretas e indiretas. O cargo fica vago nos 2 primeiros anos, eleições diretas, o povo que vota. Nos últimos 2 anos, o Congresso Nacional que vota. Por isso que são eleições indiretas. Importante que se essas novas eleições acontecerem, não vai ser mais 4 anos, não. É mandato tampão. O cara só acaba o restante do período. Depois começamos a falar sobre remédios condicionais, né? Tratamos aqui do habeas corpus, habeas data, mandado de segurança. Eu comentei com vocês sobre isso daqui. No caso do habeas data, pessoal, ele serve para que você procure, né, entender, conhecer, na verdade, complementar informações sobre a sua família. Não, sobre a sua pessoa. É ato.
diretamente relacionado com você. Conhecer, complementar ou corrigir uma informação sobre a sua pessoa. Não é sobre pessoas próximas a você, certo? É importante também saber que o habeas data, quando tiver no tribunal, ele terá prioridade nos julgamentos, salvo, né, no caso de habeas corpus e mandado de segurança, ele não fica na frente de habeas corpus e mandado de segurança, tudo bem? Esse é o habeas data, pessoal. Conhecer, complementar ou corrigir informações sobre a sua pessoa. Depois comentei isso também, bem rapidinho, sobre incompatibilidade do caso do advogado, né? As pessoas que compõem a mesa do legislativo são incompatíveis com a advocacia, mas o poder legislativo, os vereadores e deputados, senadores, podem advogar? Podem. Eles não podem advogar contra a fazenda pública, administração pública, né? Eles não podem advogar. Mas eles podem advogar, sim, podem fazer ações de inventário, podem fazer habeas corpus. Quem não pode advogar são as pessoas que compõem a mesa. A mesa do Senado Federal, a mesa da Câmara dos Deputados, esses caras não podem advogar. Eu falei, não podem votar, né? Bom, vamos lá. O Poder Executivo, ele pode se reeleger e, para isso, ele não precisa renunciar ao mandato dele 120 dias antes do pleito. O Poder Executivo, ele pode se reeleger para o mesmo cargo, ele não precisa, né, renunciar ao mandato dele 6 meses antes do pleito, igual a Dilma Rousseff, quando ela concorreu com a Aécio Neves, ela não renunciou ao mandato dela, certo? Agora, quando você viu o Dória concorrendo ao cargo de governador, ele era prefeito, ele teve que renunciar ao cargo dele de prefeito 6 meses antes, 120 dias antes. Né? Acontece também quando o governador quer se tornar presidente da República. Então, para outro cargo, tem que renunciar 120 dias antes. No caso do legislativo, não. O legislativo, se você é senador e quer continuar sendo senador, mesmo cargo, ou se você é senador e quer se tornar deputado federal, ou se você é vereador e quer se tornar deputado estadual, você não precisa renunciar o seu mandato 6 meses antes do pleito, tá? Isso acontece somente com o Poder Executivo. Importante também saber quem são os alistáveis e os elegíveis, né? E também quem são os inalistáveis, quem não pode votar e quem não pode ser votado. Nessa brincadeira, o analfabeto ele não pode ser votado, mas ele pode votar. Os inalistáveis são os conscritos e os estrangeiros. Conscrito é aquele mocinho que está com 18 anos de idade prestando o serviço militar obrigatório. Ele não pode votar, consequentemente não pode ser votado. Analfabeto, sim, pessoal, vota, tá? Analfabeto vota sim. Tanto é que é interessante o fato de que quando o Tiririca ganhou as eleições, passaram, né, ele para testar se ele tinha alfabetização ou não tinha, e ele pegou e escreveu, né, passei. Ele escreveu esse passei aí. Ele até zoou, né, na brincadeira toda que foi feita com ele. Bom, seja como for, depois nós comentamos sobre algumas situações, né, que o Poder Executivo ele pode delegar algumas funções. Ele delega as funções de prover cargos públicos. O presidente, o governador, o prefeito, eles têm as pessoas que ficam abaixo dele, que são fruto da desconcentração, para se especializar em um assunto específico. Né? Então, você tem secretarias, ministérios. Então, você tem o ministro disso, o ministro daquilo, procurador-geral da República, advogado-geral da União. Esses caras aqui, eles podem receber uma delegação do chefe executivo e essa delegação feita pelo chefe executivo, ela vai permitir que eles possam prover cargos públicos, tá? Alguém falou assim, Rafa, mas o presidente não pode editar medida provisória? Bom, ele pode editar medida provisória, mas ele não pode delegar a função de editar medida provisória para esses caras que eu acabei de mencionar. Ele pode delegar a função de prover cargos públicos. Isso ele pode fazer. Mas delegar a função de realizar a medida provisória, isso não pode ocorrer. Beleza? Bom, depois conversei sobre é, uma situação aqui relacionada à DPF, a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Lembra-se que a DPF ela tem caráter subsidiário, se não couber a DCDI, aí cabe a DPF. A DPF tem um caráter mais abrangente, que também alcança leis municipais. Cuidado que alcança leis municipais, mas o prefeito não é legitimativo. Olha só, o prefeito não faz parte do 444, quatro meses, 4 pessoas, 4 entidades. Nas 4 pessoas tem presidente, procurador-geral da República e governador do estado do DF. Não tem prefeito. Eles confundem bastante isso na prova da OAB. A DPF presta bastante atenção aqui, a DPF, ela trata de leis municipais também? Trata, mas não significa que o prefeito tem legitimidade para cuidar do caso em si. E é importante também saber que a DPF, pessoal, ela cuida de coisas que são leis criadas antes da Constituição de 88, certo? Então, veja bem, o CTN ele foi criado antes da Constituição de 88. Ele tem um dispositivo, salvo melhor juízo, artigo 187, que definia que se você não tivesse dinheiro para pagar toda a tributação que você deve, a prioridade no pagamento seria do ente federativo denominado União, depois Estado, depois município. Isso não está de acordo com a nossa Constituição. Hoje nós vivemos uma federação e não existe um ente federativo superior ao outro. São todos entes independentes aqui, né? O Estado é um órgão, é um ente diferente do município, diferente da União. A União representa a unidade da federação, mas não é a República Federativa do Brasil. Então você tem a União como ente e a União como administração realmente de todos os entes federativos. A União como ente em si, ela aqui dentro, ela não é superior
ao Estado nem superior ao município. Beleza? Bom, continuando aqui na nossa lógica, então, só mencionando, foi feita uma DPF contra esse artigo do CTN, dizendo que essa prioridade no julgamento, nessa prioridade no pagamento dos tributos, não deve ficar a cargo do ente federativo denominado União. Isso não deve ocorrer. Bom, depois eu comentei mais uma vez sobre os remédios constitucionais, disse que o mandado de segurança ele também tem caráter de subsidiariedade. Primeiro você tenta fazer habeas data, tenta fazer habeas corpus, se não for possível esses dois remédios, aí faz mandado de segurança. E eu comparei isso para lembrar da ADPF. A ADPF também tem esse caráter de subsidiariedade. Depois tivemos uma outra questão que estava comentando sobre o que acontece com o habeas data. O habeas data, pessoal, se for indeferida a petição de habeas data, a petição inicial, cabe apelação. E aí eu mencionei isso e trouxe para vocês o quê? Uma referência naquele post-it da retratação. Eu disse que no processo civil cabe apelação quando o juiz indefere a petição inicial, né? E quando tem improcedência de pedido, cabe a apelação. E nesse caso, cabe a apelação, o juiz pode se retratar. Então, por isso que eu fiz essa comparação, para você lembrar que habeas data é uma petição inicial, se for indeferida inicial, cabe a apelação, cabendo a apelação, o juiz pode se retratar, correto? Então, só concordando também, retratação acontece no direito administrativo, no processo penal, no processo de trabalho e no processo civil. Processo de trabalho, agravo do instrumento, processo penal, carta testemunhável, recurso em sentido estrito e agravo e execução. E o direito administrativo, recurso administrativo. Retratar-se é voltar atrás. Depois entramos aqui no direitos humanos, misturado com o direito constitucional, a hierarquia, né, dos atos normativos dentro do Brasil, Constituição Federal, leis ordinárias complementares, decretos, e qual que é a força dos tratados sobre direitos humanos, né? Os tratados sobre direitos humanos, qual que é a força deles dentro do Brasil? Ele vai ter uma força, porque ele é assinado lá fora na República Federativa do Brasil pelo chefe de Estado, que no caso é o presidente da República, chefe de Estado lá fora, chefe de governo aqui dentro do Brasil. Quando ele vai para fora, ele é chefe de Estado. Quando ele fica aqui dentro do Brasil, ele é chefe de governo, né? Quando ele sai do Brasil, quem é chefe de governo acaba sendo o vice-presidente da República, ou o presidente da Câmara, ou o presidente do Senado, ou o deputado mais votado. Tá? Naquele filme Força Aérea 1 dos Estados Unidos, o presidente é sequestrado, o presidente norte-americano. E é louco o filme por quê? Porque nos Estados Unidos, o chefe de Estado ele continua sendo o mesmo chefe de governo, mesmo quando o presidente não está dentro do país em si. Então, dentro do avião, ele podia dar ordens dentro dos Estados Unidos da América. Enfim, no Brasil isso não acontece. Se o presidente estiver lá fora, ele não manda aqui dentro. Quem manda aqui dentro é o vice-presidente da República, tá? Bom, nessa brincadeira aqui, os direitos humanos, eles terão força de quê? Qual que será a força? Ele, o chefe do executivo lá fora, ele assinou, entrou no Brasil, ele vai ser referendado pelo Congresso Nacional e ele vai ter uma força. Qual que será a força aqui dentro do Brasil? Ele vai ter que tipo de força? Ele vai ter força de emenda constitucional ou ele vai ter força de leis? Qual que vai ser a força? Não, o presidente lá fora, ele assina, o Congresso, ele vota a quantidade de votos que vai definir qual que é a força desse tratado sobre direitos humanos. Se a quantidade de votos for 2 turnos, 3/5 votos, vai ter força de emenda constitucional. Se for abaixo disso, vai ter força supralegal. Isso acontece com os tratados sobre direitos humanos, não é sobre qualquer tratado, não. Outros tratados vão ter força de lei. Lei, o que é, pessoal? O que está nessa reta aqui? As leis são CPC, Código Penal, Código Tributário Nacional, Código de Trânsito Brasileiro, né? Essas são as leis. Então, o tratado sobre direitos humanos ele pode ter força supralegal ou força de emenda constitucional, depende da quantidade de votos. Esse tratado sobre direitos humanos. Os outros tratados têm força de lei mesmo, se for aprovado, né? Sobre desapropriação, comentei sobre a desapropriação, comentei sobre expropriação, porque nós estávamos comentando, conceituando o que é escravidão. Aí nós tratamos um pouco sobre os princípios, falei sobre o princípio da indivisibilidade, sobre o princípio do direito humanitário, mencionando a Áustria e a França, né, em que a Cruz Vermelha ajudou os dois lados. O direito humanitário ele fica acima de lados, né, de estados estrangeiros, de países em si. E comentei sobre o princípio do relativismo cultural, que tinha sido objeto também de uma prova anterior. Comentamos aqui sobre essa situação em que a pessoa perde a propriedade sem direito à indenização. Falei sobre os órgãos da ONU. Conselho de Tutela, o último país que o Conselho de Tutela cuidou foi a Palau, né? Palau, é o país Palau que fala. O Conselho de Segurança determina, permite as invasões, né, desmilitarização de um país. A Assembleia Geral da ONU tem ali a logística específica, secretariado e a Corte Internacional de Justiça que julga países. Tá? Importante que a Assembleia Geral da ONU e o Conselho de Segurança eles pedem pareceres à Corte Internacional de Justiça. Depois comentamos aqui sobre direito tributário. Nesse caso em si, expliquei o que a taxa é e disse, comentei com você que não tem taxa de iluminação pública, mas existe contribuição, né, de iluminação pública, que é de competência dos municípios. Falamos só quais são os tributos de competência da União também, alguns, né, que são criados por meio de lei complementar, que é o famoso IGCIR,
E depois aqui, né, realmente mencionando aqui a COSIP. A COSIP, a contribuição sobre nação pública, é um tributo de competência dos municípios. E, consequentemente, o Distrito Federal também pode legislar sobre a contribuição de iluminação pública. Depois montamos aqui o que é um consórcio público. Um consórcio público, ele não é formado, pessoal, no protocolo de tensões. O protocolo de tensões é encaminhado para o legislativo cria uma lei autorizando essa criação desse consórcio público, que ele vai ter caráter público ou privado. Se for caráter público, vai constituir uma associação pública. Ele vai compor a administração pública indireta de cada um dos entes consorciados. Olha só, aqui nós temos os 4 risquinhos em preto. Esses 4 risquinhos em preto aqui comprovam que todo ente federativo tem autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista, empresas públicas, e também pode se criar o quê? Um consórcio público, correto? É isso que pode acontecer. A União, ela acaba se consorciando com é, os entes em si, só que a União não pode se consorciar com municípios localizados em estados não pertencentes ao consórcio em si. Então, a União aqui ela pode se consorciar com o estado de São Paulo e com as cidades aqui de Votuporanga, Jales e Santa Fé. Mas aqui, se o estado de Minas Gerais não faz parte, a União não pode se consorciar com Carneirinho, Iturama e Frutal, certo? Então, esse é o consórcio público, pessoal. O consórcio público ele é criado para ajudar um certo setor da administração pública, né? Vamos ajudar ali o pessoal do semiárido, por exemplo. Eles vão lá e ajudam. Cria-se uma pessoa para ajudar. Existe seção de servidores, os servidores do município vão ajudar nessa autarquia, nesse consórcio público que também é pertencente à União. Existe uma ajuda mútua ali entre eles, eles cooperam, né? Eles se ajudam. É um consórcio, um auxílio entre um e outro. Aqui está falando sobre o Conselho de Segurança, desmilitarizando um país, não podendo dar marmita para ninguém de uma aldeia específica dentro de um país específico. Falei sobre os tributos e a taxa de serviço e taxa de poder de polícia, porte de arma, alvará, né? Isso aqui tudo é fruto do poder de polícia, que cuida de pessoas que não têm vínculo com a administração pública. Tá? O poder disciplinar cuida de pessoas que têm vínculo com a administração pública. Depois diferenciei a anulação de revogação. A anulação está relacionada à ilegalidade de um ato, né? Um ato que não está de acordo com a lei é ilegal. A revogação está de acordo com a lei, sim, mas você verifica, você não, o Poder Executivo, né? Ou o fruto da desconcentração, sem ser o prefeito, os secretários, os agentes em si, eles vão verificar se é o momento adequado para fazer aquilo, né? A situação de conveniência e oportunidade. Qual que é o juízo de valor? Qual que é a situação meritória em si para atuar. Não é porque você ganhou uma licitação que você vai ter direito, né, de ter o teu contrato adjudicado. Pode ser que não prevaleça, mesmo você vencendo a licitação, você não vai trabalhar para a administração pública. Beleza? Depois nós comentamos aqui um pouco sobre a vocação e delegação. Avocar é você puxar competências para si, delegar é passar para fora. Delegação, né? É bem tranquilo isso aqui para gente. Teoria dos motivos determinantes também, pessoal, eu fiz uma explicaçãozinha, mais para frente a gente reitera. Mas basicamente, se você exonerar uma pessoa de um cargo dizendo que tem que cortar gastos, você não pode contratar uma pessoa para o mesmo cargo, né, por conta dessa situação em si. Esse ato dessa nova contratação está vinculado ao ato anterior. Diz também que nós temos ofensa à lei de improbidade administrativa no caso de prejuízo ao erário, enriquecimento ilícito e ofensa aos princípios da administração pública, o fraude de concurso público ou fraude a uma licitação. Isso aqui, mesmo não causando prejuízo financeiro, acaba sendo ato de improbidade e tudo doloso, tá? Culpa não se pune mais na lei de improbidade administrativa, tudo ato doloso, certo? Bom, aqui eu estava comparando com o consórcio público, que é a criação de uma nova pessoa da administração pública indireta de cada um dos entes consorciados, com o consórcio que existe quando você concorre com uma outra pessoa jurídica para fins, né, de ganhar uma concessão de um serviço público. Se você observar bem, a administração pública ela presta serviço público, mas os particulares também o fazem. Quando isso acontece, as concessões vêm a ocorrer, aí eu tenho com de convenção de arbitragem, com de concorrência e com de consórcio. Eu disse que a convenção de arbitragem é uma situação em que você retira a competência do judiciário para julgar os conflitos, então você permite que um conflito entre uma pessoa jurídica de direito privado ela litigue com a própria administração pública numa câmara arbitral sem ser pelo poder judiciário em si. Beleza? Continuando aqui, é muita coisinha para falar, espero que a aula não tenha ficado tão grande, essa revisãozinha aqui. Sobre concessão, você ganhando não tem caráter de exclusividade, você está ferrado, pode ser que abra nova licitação. E a concorrência aqui, pessoal, ela acontece quando várias pessoas jurídicas concorrem com uma pessoa jurídica grandona, certo? Beleza? Bom, depois, né, vamos comentando outras coisas também, que estavam na prova em si, mas não foram muito mais coisas, não. O que eu comentei, por exemplo, foi sobre a repetição de indébito. O que que é isso? É você pegar de volta o dinheiro que você pagou a maior. Então, a administração pública, às vezes, ela cobra uma tributação que está acima do que você deveria pagar. Se você descobrir que você tem dinheiro de pegar de volta, você tem um prazo de 5 anos judicialmente para poder buscar o valor disso, né, de volta, certo?
buscar isso de volta. Isso é contado, né, do ato em si do pagamento indevido. Você pagou indevidamente agora em 2024, tem até 2029 para cobrar. Agora, se você optar pela via administrativa, você vai ter o prazo de 2 anos para fazer uma somatória da negativa do pedido administrativo. Importante saber que para você pegar isso de volta, você não tem que necessariamente é, protestar essa dívida, tá bom? Teve umas questões também relacionadas à ética, mas como eu disse ainda, nesse início eu acabo não comentando tanto de ética, mas você tem um arquivinho aí para ler, se ficar com dúvida é só perguntar. Beleza, gente? Foco, força, fé, fala depois do estudo. Beijo do Mago, tamo junto, tchau.